Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título A Última Defesa de Jó. Introdução da lição. Jó faz a sua última defesa diante das acusações feitas pelos seus amigos, especialmente a de que ele estava sofrendo porque estava em pecado. Nesta lição, conheceremos a nostalgia e as lamentações de Jó, finalizando então nosso estudo examinando o conteúdo da defesa final de Jó. Item número 1 da lição, a nostalgia de Jó. Jó, com a sua saúde ainda muito debilitada, começa a reviver os tempos nostálgicos de sua vida, em que tinha saúde e reconhecimento da sociedade. Em primeiro lugar, Jó fala sobre a sua relação com Deus. Jó começa a falar que Deus iluminava o seu caminho e por isso estava bem de vida e tinha uma amizade sólida com o Senhor. Vivia com seus filhos ao seu redor e que não faltava absolutamente nada a ele, especialmente os alimentos. No livro de Jó, capítulo de número 29, versículos de número 1 até o 6, Jó faz então a lembrança destas coisas que acabamos de ler. Diz assim a palavra do Senhor. E Jó continuou a sua fala e disse: se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias eu estava bem de vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade e também azeite, tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Jó diz também que Deus o exaltava diante dos homens. E quando ia ao tribunal, presumindo-se então que talvez Jó tivesse sido um juiz, os moços e idosos o reverenciavam, ficando de pé, e todos ficavam em silêncio na sua presença. Isto está escrito em Jó, capítulo 29, versículos 7 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Tanto aí termina esse ponto número 1 da nostalgia de Jó, e foi ele falar da sua relação com Deus, falar da sua prosperidade, falar da respeitabilidade que ele tinha da sociedade como um todo, antes de abater este sofrimento na sua saúde. No segundo ponto, Jó agora vai falar sobre as suas obras sociais. Jó faz um elenco de suas obras para com os pobres, para com os órfãos, viúvas, e que livrava os vulneráveis das garras dos exploradores, defendendo os seus direitos de todos. E por isso ele era reconhecido pelas pessoas. Jó agora vai falar do que ele fazia de obra social nesta época nostálgica em que ele estava plenamente saudável. Jó capítulo 29, versículos 11 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres, que pediam ajuda e cuidava dos órfãos, que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam, e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim, eram como a roupa que eu uso todos os dias.
Eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. Era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Então, Jó e as suas obras sociais. Como último ponto desta nostalgia de Jó, ele coloca Jó como ele sendo conselheiro do povo. Jó afirma que todas as pessoas lhe davam atenção devido ao seu notório saber. E com a sua palavra, ele consolava, ele orientava e até mesmo decidia pelos seus ouvintes, se sentindo desta forma como um rei. Jó, capítulo 29, versículos 18 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa com todo o conforto. Serei como uma árvore de raízes que chegam até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim, eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Todos as esperavam ansiosos, como se espera chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhes dava coragem. Eu era como um chefe, decidindo o que eles deviam fazer. Eu os dirigia como um rei, à frente do seu exército, e os consolava nas horas de aflição. Portanto, aqui nós temos, nesta primeira parte da defesa final de Jó diante dos amigos e também diante de Deus, esse ponto, esse fator de nostalgia, onde em primeiro lugar ele relembra a sua relação com Deus, ou seja, a sua prosperidade, como Deus iluminava o seu caminho, como ele tinha uma vida de respeitabilidade. Depois ele fala das obras sociais que ele realizava, com generosidade para os pobres, órfãos e viúvas. E depois ele fala como um conselheiro, como ele sendo um conselheiro do povo, que defendia as causas do povo e que também eles, ele, pelo seu notório saber, sentia que os seus ouvintes o admiravam com bastante ênfase, ou seja, ele era como um rei para eles. Jó agora, na segunda parte da sua defesa final, ele vai falar, ele vai fazer lamentações. Então ele apresentou numa primeira etapa a, a parte nostálgica e agora ele vai falar as lamentações do seu estado atual, do sofrimento que ele estava a passar. Então, após esse momento nostálgico, Jó volta para a sua realidade e de estar com a sua saúde debilitada e começa a proferir uma gama de lamentações, que é a parte 2 do seu discurso de defesa final. E nessa parte 2, nós temos aí 3 momentos dessas lamentações. A primeira era que Jó se sentia agora um homem sem honra e sem bens materiais. Jó se lamenta, porque todos zombam dele e lhe atacam na honra. E por isso diz palavras de desprezo e desqualificações a esses que zombam a pessoa dele. Jó diz que essas pessoas que zombam dele querem destruí-lo, porque Deus o enfraqueceu e lhe humilhou. Então aqui ele faz uma interpretação, ou seja, de que Deus é que estava lhe humilhando. Jó também estava apavorado, porque entendia que não tem mais honra e que perdeu tudo o que ele tinha. Jó, capítulo 30, versículos 1 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Mas agora homens mais moços do que eu zombam de mim. Os pais deles não valem nada. Eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. De que me serviria a força dos seus braços? São homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria. À noite, na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas. Pegam ervas e cascas de árvores
e se alimentam de raízes que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas que os espantam aos gritos, como se eles fossem ladrões. Têm de morar em barrancos medonhos, em cavernas ou nas rochas. Uivam no meio das moitas e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotados do país. Mas agora essa gente vem e zomba de mim. Para eles eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim e se afastam, e chegam até me cuspir na cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou, e por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procura acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja, procuram me destruir e ninguém os faz parar. Entram por uma brecha da muralha e no meio das ruínas se jogam contra mim. Eu fico apavorado. A minha honra foi como que varrida para longe pelo vento e a minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Portanto, neste primeiro momento, ele diz que ele é um homem sem honra e sem bens materiais, e por isso aqueles que o respeitavam agora zombam dele. No segundo momento de lamentações, Jó acusa Deus de ser cruel com ele. Isso está escrito, ou seja, Jó fala com Deus e se queixa de que o Senhor está lhe tratando com crueldade, dizendo que o seu... Ele diz, Jó diz que o seu corpo dói. Ele diz que Deus o atirou na lama e questiona o Senhor o porquê que Deus está fazendo isso com ele. E termina a sua queixa dizendo que esperava felicidade, mas só veio desgraça para a vida dele. Jó, capítulo 30, versículos 20 ao 26, diz 16 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. Agora já não tenho vontade de viver. Desespero tomou conta de mim. De noite os ossos me doem muito, a dor que me atormenta não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desarrumou a minha roupa. Ele me atirou na lama. Eu não valho mais do que o pó ou a cinza. Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda e não me respondes. Eu oro a ti e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade e me persegues com todo o teu poder. Fazes com que o vento me carregue e numa tempestade violenta me jogas de um lado para outro. Pensei que me levarás à terra da morte, lugar de encontro marcado para todos os vivos, porque atacas um homem arruinado que não pode fazer nada a não ser pedir piedade? Por acaso não chorei com as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu aguardava a luz e chegou a escuridão. Portanto, aí o ponto número 2 da lição, de Lamentações de Jó, em que ele acusa Deus de ter sido cruel com ele. Né? Isso é uma interpretação completamente equivocada. Por último, a última lamentação de Jó foi que ele, em desespero, face ao que ele estava passando, aquele sofrimento, ele pede a ajuda dos amigos. Pede uma ajuda, faz uma súplica desesperada. Jó diz que está triste e que só tem vivido dias de aflições. E aí ele pede ajuda a todos. No capítulo 30, do versículo 27 ao 31, diz assim a palavra do Senhor. O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste, como um dia sem sol. Eu me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo ou os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Portanto, aí estão os 3 pontos das lamentações de Jó. Jó, um homem sem honra e sem bens materiais, ele fala no primeiro ponto. No segundo ponto, ele fala
ele acusa Deus de ter sido cruel com ele. E no terceiro ponto, em desespero, ele pede ajuda aos amigos. Portanto, até agora, em nossa lição, nessa defesa final de Jó, diante dos amigos e diante de Deus, ele, no primeiro momento, fala da nostalgia da sua vida, quando vivia uma vida regalada, depois se lamenta da atual condição em que está a viver, e agora, no ponto 3, ele vai fazer a defesa final propriamente dita com relação ao seu comportamento, à sua moral, à sua ética e também à sua vida espiritual. Então, Jó, ele fala aos amigos e a Deus das suas virtudes morais, éticas e espirituais, nas quais nós vamos citar, primeiro, Jó declara sua inocência diante de Deus. Jó, em breve palavras, diz que nunca cobiçou uma virgem, nunca foi falso ou enganou alguém, e que Deus sabe o que ele faz. Por isso, o Senhor deve pesá-lo numa balança e julgá-lo inocente. Ou seja, na realidade aqui ele lança a sua própria sentença de julgamento, né, de ser inocente diante de Deus e dos homens. Jó, capítulo 31, versículos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo que eu faço, ele vê cada passo que dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e ele ficará convencido de que sou inocente. Portanto, aí Jó apresenta a sua inocência diante de Deus do que ele vinha sendo acusado com relação a ter pecado oculto e por isso estava a sofrer. Mas ele diz: eu sou inocente e se eu me apresentar diante de Deus e ele me pesar, ele vai me julgar inocente. Como segundo ponto dessa defesa final de Jó, Jó reitera que não cometeu pecados. Ou seja, Jó diz que não cobiçou nada de ninguém e que também não praticou adultério. E se os tivesse praticado, que ele fosse condenado pelo tribunal, que não era o caso, porque ele não cometeu pecados segundo a sua declaração. Jó, capítulo 31, versículos 7 ao 12, diz assim: se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que outros comam o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, e se fiquei escondido, espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro, e que outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo o que tem. Tanto aí, Jó declarando, reiterando que não cometeu pecados, que não cobiçou nada de ninguém, que não praticou adultério e que se ele tivesse praticado, ele seria condenado no tribunal, mas não era o caso de ele ser condenado. Em seguida, Jó vai fazer mais uma declaração de que ele é justo e generoso. Além de ele, nas declarações anteriores, ter falado da sua inocência, ter falado de que não cometeu pecados, ele diz: eu sou justo e sou generoso. Jó afirma que tratava com justiça aos seus empregados, diz que ajudava os pobres, as viúvas e os órfãos sem qualquer interesse próprio e que não praticava violência contra o próximo, pois tinha pavor do castigo de Deus. E que se tudo isso não fosse verdade, ele não era capaz de ficar
na gloriosa presença do Senhor. Jó, capítulo 31, versículos 13 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Quando um empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvi o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, o que faria quando Deus me julgasse? O que responderia quando ele pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegi as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa, ou notava algum pobre que não tinha com o que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes, feitas com a lã das minhas próprias ovelhas, e ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Tanto aí, ele falando da sua justiça, de ser um homem justo, de ser um homem generoso, porque ele acudia os pobres, as viúvas, os órfãos, e todos aqueles necessitados. E até mesmo era muito justo com seus empregados. Em seguida, como quarto ponto dessa defesa final de Jó, ele afirma ser fiel a Deus. Lembrando que essa defesa final de Jó está dentro de um contexto onde ele foi acusado pelos três primeiros amigos, que ele estava em pecado e por isso ele sofria. Ele estava em pecado e por isso ele estava a sofrer. Os três amigos fizeram a mesma acusação. E agora ele fez defesas, em particular, a cada fala de cada um, e agora ele faz uma defesa final dos três discursos, ou melhor dizendo, das falas de seus amigos. Só agora ele afirma, no quarto ponto dessa defesa final, ele fala que ele é fiel a Deus. Jó afirma ser fiel a Deus. Jó diz que sua fé não estava depositada em suas riquezas e não adorava os astros. Por isso, se considerava fiel a Deus. Jó, capítulo 31, versículos 24 ao 28, diz assim a palavra do Senhor: jamais confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza. Porém, nunca os adorei, nem em segredo, e não lhes atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Portanto, aqui ele diz ser fiel a Deus. Como quinto ponto da sua fala, Jó declara que nunca foi vingativo, nem sovina ou hipócrita. E aí, nesse contexto, Jó fala que nunca se alegrou com o sofrimento de seus inimigos e nem fez orações pedindo que Deus os matasse. Inimigos, no caso. Jó também disse que nunca negou alimentos aos seus empregados ou convidados e que hospedava em sua casa a todos que precisassem. E finalmente disse que nunca encobriu a ninguém os seus pecados. Jó, capítulo 31, versículos 29 ao 34, diz assim a palavra do Senhor: jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. E nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse alguns deles. Empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade, do bom e do melhor.
Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas. Nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Nunca fiquei dentro de casa, calado, com receio de que zombassem de mim. Como sexto ponto desta terceira parte de sua defesa, ou seja, a defesa final de Jó, ele declara, ele dá algumas palavras, né? Ele profere as palavras finais. Jó lança, então, nessas palavras finais, um desafio a Deus e a seus amigos, dizendo que ficará de cabeça erguida diante do Senhor, pois não cometeu pecado nenhum, e reitera a sua justiça e a sua generosidade. Ou seja, Jó diz, olha, se eu me apresentar diante de Deus, eu vou estar de cabeça erguida, porque eu não cometi pecado, e também porque eu sou um homem justo e sou um homem generoso. A minha vida mostra exatamente isso. O meu comportamento mostra exatamente, o meu caráter mostra exatamente isso, de ser um homem justo e generoso e de se apresentar a Deus de cabeça erguida. Então, ele termina a sua defesa total, falando aí no capítulo 31, versículo 35 a 40, que diz o seguinte: como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termine assim na minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a acusação, e com orgulho eu a carregarei no ombro e a porei na cabeça, como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos, e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram, nem gritaram ao céu contra mim, pois se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia, e jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo, e mato em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Portanto, aí está todo o contexto de defesa final de Jó. Lembrando que nas aulas anteriores nós estudamos que Jó teve várias conversas com os seus três amigos e nesse sentido os amigos de Jó o acusaram de que ele estava em pecado, por isso que estava sofrendo. A cada discurso dos seus amigos, Jó se defendia, dizendo que não tinha pecado, e por isso mesmo ele estava cônscio, né, da sua inocência. Mas aqui ele faz uma defesa final dividida em três partes. A primeira, ele fala, ele relembra a sua vida nostálgica de prosperidade, e aí fala em três pontos: na sua relação com Deus, as suas obras sociais realizadas, e também ele como conselheiro do povo. Depois, no segundo ponto desta defesa, ele se lamenta. E essa lamentação, ele diz que ele é um homem sem honra e sem bens materiais, acusa Deus de ter sido cruel com ele e também, em desespero, pede ajuda aos amigos, porque estava num momento muito difícil de sofrimento. E na sua defesa final, terceiro ponto, propriamente dito, ele declara sua inocência diante de Deus, reitera que não cometeu pecados, declara ser justo e generoso, declara que é fiel a Deus, declara também que nunca foi vingativo, sovina, ou seja, materialista e hipócrita, e profere umas palavras finais dizendo que ele não tem pecado, ele não cometeu pecado nenhum, e reitera a sua justiça e a sua generosidade. E assim termina a defesa de Jó diante dos amigos e diante de Deus. Concluindo então a nossa aula de hoje. Jó julgava ser um homem justo, íntegro,
reto, temente ao Senhor, desviando do mal, e na realidade o era, conforme a afirmação do Senhor a Satanás sobre estas virtudes de Jó. Porém, no interregno de seu sofrimento, atribuiu ao Senhor como causa raiz de suas dores uma interpretação errônea dos fatos. As dores dele eram por causa de Deus. Então, o aprendizado que fica final é que nós não devemos julgar o nosso próximo e muito menos julgar a Deus. E assim chegamos ao final de mais uma aula do programa Escola Bíblica no seu lar. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.